Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Complementar 123 de 2006. Esta lei estabelece as vantagens, privilégios para empresas de pequeno porte e microempresas. Esta lei que institui também o famoso Simples Nacional. Basicamente, essa lei vai facilitar o exercício da atividade empresarial por pequenas empresas, por empresas de pequeno porte. Essa lei também vai instituir a figura do MEI, o microempreendedor individual. E nesta aula, nós vamos ver como que funciona todas essas regras envolvendo as empresas de pequeno porte, quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são as simplificações. O nosso foco aqui, claro, é entender para provas de concurso público. Então, claro que ao longo da aula eu vou desenvolver com vocês como que as bancas têm perguntado isso em prova e quais são aqueles pontos realmente mais importantes para o seu concurso. Bom, iniciando aqui uma simples apresentação da lei. Esta lei estabelece normas gerais relativas a tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado para as microempresas e empresas de pequeno porte, as famosas ME, microempresa a gente chama de ME, e empresa de pequeno porte a gente chama de EPP. Além da ME e da EPP, a gente tem a figura do MEI, que na verdade o MEI é uma modalidade de microempresa, que é o microempreendedor individual. A gente vai ver como que funciona também. Esse que é o que tem mais vantagens, mas é o que tem um limite de remuneração anual menor. A gente vai estudar nesta aula quais são os limites. Inclusive eu fiz um quadrinho mostrando qual é o máximo de receita bruta que a minha empresa pode receber para ela se enquadrar como uma ME, como uma EPP. Ou até mesmo se eu sou o MEI, se eu trabalho por conta própria, empresário individual, se eu, dependendo do valor que eu recebo também anualmente, eu posso me enquadrar como MEI, como a gente vai ver ao longo da aula. Inclusive, a gente tem uns quadrinhos que vão ajudar nessa memorização depois. Bom, então essa lei estabelece esse tratamento diferenciado e favorecido. Aqui a gente tem uma ideia de equidade nesta lei, né? Porque para as grandes empresas que já estão organizadas, é difícil que elas sofram concorrência de pequenas empresas. Ou pelo menos era difícil antes dessa lei. Com um tratamento diferenciado, com alguns benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte, elas conseguem entrar no mercado e concorrer até com grandes empresas, claro, guardadas as suas proporções. E é isso. Esta lei vai dar alguns benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte conseguirem participar da economia. As grandes empresas não precisam desses benefícios. Essa é a lógica de equidade que a gente encontra nesta lei. Bom, e aí nós temos então aqui que tipo de tratamento que vai ser diferenciado? Bom, essa lei vai estabelecer um tratamento diferenciado no que se refere à apuração e recolhimento de impostos e contribuições, mediante um regime único de arrecadação. A empresa do Simples Nacional, ao invés de emitir várias guias e pagar vários tributos, ela vai emitir uma guia só que vai abranger vários tributos. Claro que ao receber esse Simples, a União vai distribuir equitativamente a parte de cada um. Bom, também o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Simplificar o procedimento contábil, porque a empresa que tem empregados, a empresa que tem prestadores, tem uma série de obrigações. E para as empresas enquadradas nesta lei, também vai ser simplificada essa parte contábil. O acesso a crédito ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, tecnologia, associativismo e as regras de inclusão, e também o cadastro único de contribuintes também, que é estabelecido nesta lei. Existe um órgão chamado Comitê Gestor do Simples Nacional. A gente vai conversar muito sobre ele ao longo da lei, e cabe a este comitê apreciar a necessidade de revisão dos valores. Quando a lei foi criada, existia um patamar de valor. E esse valor já foi revisto e ele pode futuramente ser revisto também. A lei foi criada em 2006 e até 2015 permaneceu um valor. Depois, a partir de então, foi autorizada a revisão. E agora, periodicamente, o valor pode ser revisado. Claro, porque a gente tem uma grande inflação no país e aí, em razão da inflação, vai sendo necessário aumentar também esse limite.
Bom, ressalvada a regra do capítulo 4, que é um dos capítulos dessa lei mais adiante, em regra, toda nova obrigação que atinja a microempresa e a empresa de pequeno porte deve apresentar no instrumento que instituiu a especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido. Toda nova obrigação que é criada no aspecto empresarial aqui no país, que vai atingir as empresas de pequeno porte e microempresa, ela deve demonstrar qual é a facilidade que ela dá para as pequenas empresas. Tem que ter a facilidade. Não pode ser criada uma nova obrigação para todas as empresas e cair para as pequenas empresas da mesma forma. Sempre deve ser dado um tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as pequenas empresas. Bom, e na especificação deve constar um prazo máximo, quando for necessário procedimento adicional, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias para emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento de demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de cumprir essa nova obrigação. Caso esse órgão fiscalizador não cumpra esses prazos, a nova obrigação não vai ser exigida das empresas até que seja realizada a visita para orientar a empresa e reiniciar o prazo de regularização. E isso lembrando sempre, tudo que a gente fala aqui é para as pequenas empresas, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. A ausência dessa especificação de tratamento diferenciado também torna a obrigação inexigível. Então, eu só posso criar uma obrigação para microempresas e pequenas empresas aqui no Brasil, desde que a lei que cria a obrigação estabeleça o tratamento diferenciado, simplificado, facilitado para elas. E não observando esses parágrafos 3º e 6º, que é justamente não observar esse tratamento diferenciado, é um atentado aos direitos e garantias assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. Bom, tem 3 instâncias, então, que vão gerir esse tratamento diferenciado. Eu já coloquei nesse quadro para ficar melhor para a gente visualizar e revisar depois. Nós temos o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 representantes da Receita Federal, que representam a União. 2 representando os estados e Distrito Federal e 2 representando os municípios. E esse comitê vai tratar dos aspectos tributários envolvendo aqui o Simples Nacional, a questão da arrecadação e cobrança dos tributos. Existe um outro órgão que é o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Este fórum ele vai contar com a participação de órgãos federais que têm competência para essas atividades ligadas às empresas e também entidades vinculadas ao setor. E para tratar dos demais aspectos também, ressalvado o que é o que faz o comitê. E aí o que faz o comitê para a gestão da rede nacional, para a simplificação do registro? Esse é vinculado a uma outra secretaria, que é a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que é ligada à Presidência da República, e é composto por representantes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e demais órgãos de registro empresarial, para tratar do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Esses são os 3 órgãos, e aí nós temos então que a gente vai ver logo a seguir, na próxima página, algumas atribuições de cada um deles. Tá? O que faz cada um deles eu vou mostrar para vocês na próxima página. Antes disso, nós temos aqui no parágrafo 2º que os representantes dos estados e do Distrito Federal nesses comitês são indicados pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e os representantes dos municípios vai ser da seguinte forma: um vai ser indicado pela entidade que representa a Secretaria de Finanças das capitais e o outro pela entidade de representação nacional dos municípios brasileiros. Essas entidades são as constituídas há pelo menos 1 ano. Para ter a prerrogativa de indicar, a entidade tem que existir há pelo menos 1 ano. Bom, aí nós temos aqui nos parágrafos 5º, 6º e 7º o que faz cada um deles. Esse Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, este fórum tem como função orientar e assessorar
a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das pequenas empresas. Ele vai acompanhar e avaliar a implantação disso, e o fórum ele é presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. O Comitê Gestor do Simples Nacional tem como função regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa e recolhimento e demais itens do Simples Nacional. Ele traz as regras regulamentando como é que eu, empresa, posso optar pelo Simples Nacional, e quando a empresa opta pelo Simples Nacional, ela entra nesse regime diferenciado. Quando eu deixo de fazer parte por exclusão, como que vai funcionar a tributação, tudo isso passa pelo Comitê Gestor. E temos um outro comitê, que é o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para Simplificação. Este comitê vai regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licença, permissão, tudo para a criação de novas empresas. Essas regrinhas que devem ser simplificadas, porque essa lei ela tenta também facilitar e diminuir a burocracia para quem quer abrir uma empresa, para quem quer ingressar nesta atividade. Os membros desses comitês, dos comitês são designados pelo ministro da Fazenda e pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência. E o CGSN, o Conselho Gestor, ele pode determinar, com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte, que opta pelo Simples Nacional, é claro, a forma, a periodicidade e o prazo da entrega de uma única declaração com todos os fatos geradores, base de cálculo e valores da contribuição da Seguridade Social, e também o recolhimento de contribuições desse inciso 1 e do próprio Fundo de Garantia. É uma simplificação aqui por um documento único, diminuindo a burocracia contábil. E esse recolhimento pode se dar de forma unificada quanto a tributos apurados na forma do Simples Nacional. A entrega da declaração, olha que interessante, a entrega da declaração substitui a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações que estão sujeitas às demais empresas. As empresas em geral, as grandes empresas, têm uma série de obrigações contábeis e tributárias acessórias que elas devem fazer. Aqui, com essa declaração única do Simples Nacional, a pequena empresa, a empresa de pequeno porte, ela vai ter substituído. Ela não vai precisar fazer aquilo tudo que as grandes empresas fazem. Essa aqui é a ideia da simplificação aqui da declaração. Bom, aí agora vem o que nos interessa. Eu sei que vocês estão curiosos desde o primeiro segundo da aula. Afinal, quando que eu vou ser uma microempresa? Quando que eu vou estar numa empresa de pequeno porte? Aqui, no artigo 3º, nós temos os valores de receita bruta. A microempresa, também conhecida como ME, a microempresa é aquela que tem receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil por ano. Se a empresa tem receita bruta anual de até R$ 360 mil, ela é uma microempresa, ela é uma ME. E empresa de pequeno porte, também chamada de EPP, é a empresa com receita bruta superior a 360 mil no ano e igual ou inferior a R$ 4.800.000. Então, quem é que não vai entrar no regime simplificado desta lei? Quem é que não tem como entrar? A empresa que tem uma receita bruta superior a R$ 4.800.000 por ano. Porque esse é o limite máximo para ingressar nesta lei. E aí nós temos duas modalidades aqui dentro. Tem a microempresa e a EPP, a empresa de pequeno porte. Esses são os critérios para ser considerada microempresa ou empresa de pequeno porte. Muito bem. E o que é a receita bruta? O parágrafo 1º nos explica. A receita bruta é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. E no caso de início de atividade no próprio ano calendário, o limite vai ser proporcional aos meses. Claro. Então, se eu abrir uma empresa no mês de agosto, por exemplo, neste primeiro ano, o limite para eu me enquadrar com receita anual dentro desses limites, ele é proporcional aos meses.
Porque senão ficava fácil, né? Eu crio uma empresa, uso ela por 4, 5 meses, enquadro aqui, extingo ela no ano seguinte, espero uns meses e crio outra. Aí fica fácil, porque as empresas iam ter uma forma de burlar a regra. Não pode, porque ela é proporcional. Então, se eu não trabalhei o ano inteiro, o limite é menor. Por exemplo, vamos imaginar que a minha empresa neste ano, ela funcionou 6 meses. Ora, se em 12 meses o limite era 360 mil, para 6 meses vai ser a metade. 180, né? É isso que nós temos, então. Seria a metade do valor, então, a ser estabelecido se fosse meio ano. E se for meses, tantos meses 12avos, né? Então, é proporcional, claro. Agora, a empresa que funcionou o ano inteiro, a receita bruta vai ser este valor. Muito bem. É isso que nós temos, então, de mais importante. E aí, o parágrafo 4º, bastante importante para a nossa prova, vai trazer quem é que não pode se beneficiar desse tratamento diferenciado. Não pode se beneficiar do tratamento diferenciado a pessoa jurídica, a empresa, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. Porque senão as empresas fariam isso, elas teriam várias empresas para se enquadrar no sistema. Não pode. Aqui, a empresa não pode ter no seu capital outras pessoas jurídicas. Também, se ela for filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Uma pessoa jurídica com sede no exterior que tem aqui uma agência, uma filial, essa filial não pode, só ela, entrar no Simples Nacional. Também de cujo capital participe pessoa física que é inscrita como empresário ou sócio de outra empresa que já tenha tratamento diferenciado. Ou ainda, cujo titular ou sócio com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada também. Exceto quando a soma das duas empresas não ultrapassa o limite. Se a soma das duas empresas, a receita bruta das duas empresas não ultrapassar o limite anual, não tem problema. Agora, se as duas empresas juntas ultrapassam 4.800.000 reais ano, não poderia. Também, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita global ultrapasse esse limite. Constituído sob a forma de cooperativas, exceto as cooperativas de consumo, que participa do capital de outra empresa, que exerce atividade de banco comercial, investimentos, crédito e tudo mais, resultante ou remanescente da cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa que tenha ocorrido nos últimos 5 anos. Eu não posso desmembrar de uma grande empresa e me tornar uma empresa de pequeno porte por 5 anos. Depois poderia. Constituída sob a forma de sociedade por ações, ou cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Nesses casos também não se enquadra, porque aqui, pessoal, a gente está tendo aqui uma relação de emprego. E numa relação de emprego, eu não posso usar a microempresa para disfarçar uma relação de emprego. É essa a ideia do inciso 11. Bom, tem algumas regrinhas, e claro que na nossa aula eu não vou ler parágrafo por parágrafo, porque essa lei é enorme, a gente ficaria muitas horas aqui para vencer toda a lei, analisando item por item. Eu vou focar, é claro, naquilo que eu acredito que tem mais chance de ser cobrado no teu concurso. Até porque eu fiz uma pesquisa do que tem sido cobrado e a gente vai focar aqui na aula nesses pontos que realmente tem uma boa chance de aparecer em prova de concurso. Bom, então eu vou deixando para vocês. É interessante que vocês façam a leitura, mesmo sendo menos provável em prova, desses pontos que eu vou pulando. E nós vamos agora para o artigo 4º aqui da lei, que vai tratar da inscrição e da baixa. Inscrição e baixa de uma empresa, né? Quando eu quero começar a funcionar, eu vou fazer a inscrição. Quando a minha empresa não vai mais funcionar, a gente vai dar baixa nela. Bom, na elaboração das normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas das 3 esferas, municipais, federais e estaduais, por exemplo, junta comercial, os órgãos onde a gente registra a criação de empresas, devem considerar a unicidade do processo de registro, quer dizer, fazer uma forma só de registrar e legalizar as empresas e pessoas jurídicas.
devendo articular as competências próprias com os demais membros e tudo mais. O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e da empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para iniciar o funcionamento, tem que ter um trâmite especial e simplificado, de preferência eletrônico. Não é obrigatoriamente eletrônico, mas de preferência eletrônico, observado aí que pode ser dispensado o uso da firma com assinatura autógrafa, capital, requerimentos, demais assinaturas, informações quanto a estado civil, regime de bens, bem como remessa de documentos. Isso pode ser dispensado para simplificar. Pode. Cada ente vai fazer a sua norma, tanto que cada estado, na sua junta comercial, tem a sua legislação e as suas regras próprias. Ressalvadas as regras dessa lei complementar, fica reduzido a zero. Zero. Todos os custos, inclusive prévios relativos à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, para o microempreendedor individual. Cuidado! Pela primeira vez, a gente vai falar de outra empresa aqui, que é o MEI. A gente tem a EPP, a ME e o MEI. O MEI é o microempreendedor individual. O MEI não vai pagar nada para inscrição, registro, licença, cadastro. Nada. É reduzido a zero o custo. Para o MEI, não para a ME, não para a EPP. Se você vai criar uma ME ou uma EPP, você vai ter que pagar por isso. Agora, se você se inscreve como MEI, microempreendedor individual, está reduzido a zero o custo. Bastante importante esse dispositivo para fins de prova. Aí também traz aqui situação para o agricultor familiar, que vai ser identificado pela declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, física ou jurídica, bem como o MEI e empreendedor de economia solidária são isentos de taxas e outros valores de fiscalização da vigilância sanitária. Essas taxas, normalmente cobradas de empresas, não serão cobradas do MEI, nem do agricultor familiar, nem do empreendedor de economia solidária. Bom, aí vem mais algumas regrinhas sobre o MEI, e eu destaco para vocês o artigo 6º, que traz que os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, devem ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento das empresas. Também esses requisitos para instalação, para licenciamento, devem ser simplificados para as empresas de pequeno porte e MEs. Bom, exceto em caso que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os municípios vão emitir alvará de funcionamento provisório e a empresa já pode funcionar mesmo antes de passar pela fiscalização. É uma forma de facilitar, desburocratizar a criação de novas empresas. Agora, se a empresa tem uma atividade que o risco é considerado alto, não vai ser possível esse alvará provisório. Bom, e aí assegurado a empresário e pessoa jurídica, os empresários e pessoas jurídicas vão ter a entrada única de dados e documentos, não vai precisar ir em vários lugares, vai num lugar só, com um procedimento unificado. Processo de registro e legalização integrado entre órgãos e entes envolvidos por meio de sistema informatizado, que vai garantir sequenciamento das etapas, a consulta prévia do nome empresarial, que é ver se o nome já não é utilizado, viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fiscais e licenciamento da atividade e a criação da Base Nacional Cadastral Única de Empresas para todo o Brasil. E também Identificação Nacional Cadastral Única, que corresponde ao número de inscrição do CNPJ. Tudo isso é feito, claro, no momento de fazer a inscrição da empresa. Bom, o artigo 9º, ainda falando sobre o registro, prevê que o registro dos atos constitutivos, suas alterações, extinções, baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas, em qualquer órgão das 3 esferas, federal, estadual, municipal, ocorre independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórios, sem prejuízo da responsabilidade do empresário por tais obrigações. Então é o seguinte, para registrar a empresa,
eles não vão analisar, não vão pedir certidão para regularização aqui da obrigação tributária, previdenciária e trabalhista. Eles vão fazer o registro mesmo sem essa comprovação. Claro que a empresa que tiver com essas dívidas vai continuar responsável e vai ter que regularizar e pagar depois. Mas para o registro não vai ser exigido. E o arquivamento nos órgãos de registro dos atos constitutivos de empresários, que são os atos que criam a empresa ou a sociedade empresária, eles também são dispensados da exigência da certidão de inexistência de condenação criminal. Não precisa dessa certidão. No entanto, quem está abrindo a empresa vai fazer uma declaração dizendo que não está impedido de exercer atividade mercantil ou administrar a sociedade. Porque tem alguns crimes que, como parte da pena de quem cometeu o crime, há o impedimento temporário de exercer atividade. E aí, claro, né, quando alguém vai criar uma empresa, tem que comprovar que não se enquadra. Se fosse uma empresa comum, uma empresa de grande porte, teria que ter essa certidão. Para uma microempresa ou EPP, pode ser simplesmente uma declaração de não estar impedido. E também é dispensada a exigência da prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributos. Não precisa também das certidões negativas de débitos para a criação, para o registro aqui da empresa. Não vai se aplicar às microempresas o que dispõe o artigo 1º da Lei 8.906 de 94. Que lei é essa, pessoal? Essa lei aqui trata da advocacia no Brasil. E lá tem uma série de atividades privativas de advogado. Tem coisas que tu só pode fazer com um advogado junto. Dentre elas está a criação de empresa. A lei diz, a lei da advocacia diz, a Lei 8.906, que os atos e contratos que criam uma pessoa jurídica, sob pena de nulidade, só podem ser levados a registro quando visados por advogado. Está dizendo que para criar uma pessoa jurídica, uma fundação, uma associação, uma empresa, ela só pode ser criada se tiver um advogado assinando, visando que ele verificou e que o ato constitutivo preenche os requisitos legais. Isso é o que está na lei da advocacia. E o que diz a lei complementar 123? Que não se aplica a microempresa e empresa de pequeno porte essa regra. Ou seja, para criar a tua microempresa, para criar a tua EPP, tu não precisa de advogado. Para criar uma grande empresa, precisa. Então é mais uma vantagem, é mais uma simplificação, mais uma facilitação para a criação de empresas de pequeno porte e microempresas. Não vão precisar de advogado. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que depois sejam cobrados tributos. Então, quando tu vai lá e requer a baixa da empresa, eles vão dar a baixa, mesmo que tu deva tributos. Vai continuar devendo. Eles tentam aqui na lei desvincular a baixa da cobrança de tributos. Então, uma empresa que está com dívidas não está impedida de dar baixa. E a solicitação da baixa importa responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período de ocorrência dos fatos geradores. Aqueles que eram sócios da empresa e administradores, naquele período que houve o fato gerador dos tributos, eles são responsáveis solidários pelo recolhimento. E esses órgãos terão o prazo de 60 dias para efetivar baixa no cadastro. Quando tu pede baixa nos órgãos que tratam do registro de empresa, como a junta comercial, eles têm 60 dias para dar a baixa. Se passar 60 dias sem eles terem dado a baixa, se presume dada a baixa. Presumida, portanto. Aí o artigo 10 traz algumas situações que não podem ser exigidas de quem vai abrir ou fechar uma empresa em todas as esferas. Exceto o caso de autorização prévia, não pode exigir nenhum documento adicional, não pode exigir documento de propriedade ou contrato de locação de imóvel onde vai ser a sede, salvo para comprovar o endereço. Então, só precisa de um comprovante do endereço, não precisa do documento de propriedade ou contrato de locação. Também não precisa da comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma. Quando a empresa tem aquela questão de estar registrada no CREA para atividade, por exemplo, nada disso vai ser exigido aqui. E fica vedada
fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas das 3 esferas, que exceda o estrito limite do requisito pertinente para a essência do ato de registro, alteração ou baixa de empresa. Muito bem, essa é a nossa primeira parte aqui do estudo sobre a Lei Complementar 123. Nós vamos no próximo vídeo avançar para o capítulo 4 e nós vamos ver exatamente os tributos que fazem parte do Simples, os tributos que não fazem. Inclusive já fiz um esqueminha aqui para a gente memorizar, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até logo!